A paz do Senhor a todos. Hoje eu quero contar um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. Eu acredito que muitas pessoas que me acompanham aqui pelo Instagram já viram que eu publico coisas relacionadas a algumas enfermidades que eu já enfrentei, sobre o lúpus. E acredito que muitas pessoas se perguntam, mas o que é lúpus? O porquê que ela tem essas manchinhas no corpo? Mas eu quero contar um pouco da minha história para vocês e falar não só de mim, mas primeiramente daquele que fez o milagre na minha vida, que é o Senhor, porque eu vivo milagres. Desde meu nascimento até os dias de hoje eu vivo milagres. E tudo que acontece na minha vida, eu procuro sempre dedicar ao Senhor, porque é Ele que merece toda a adoração e toda a gratidão. E eu quero hoje poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Para começar, eu quero primeiramente me apresentar. Me chamando a Gabriele, hoje em dia eu tenho 21 anos, mas o meu testemunho começa já desde bebezinha. Eu nasci em Araraquara, São Paulo, nasci prematura, de 7 meses, fui bem apressada, nasci de 7 meses, pesando 1,250 kg, é mais ou menos o peso de um pacotinho de arroz. E como muitos sabem, criança que nasce prematura já tem muitos problemas de saúde já, né, porque nasceu antes do tempo, nasceu no tempo que não era para nascer. E eu já tive muitos problemas de saúde por esse motivo. E assim que eu nasci, eu já tive pouco oxigênio. E no hospital não tinha todo esse oxigênio que eu precisava. Então eles saíram no corredor procurando oxigênio, na maior correria procurando oxigênio para que eu não viesse morrer. E já tive muitas complicações desde esse momento. Tive falta de oxigênio, baixo nível, né, de oxigênio. Tive sepse, que é uma doença causada por muita inflamação, por muita infecção no corpo. E por estar com muita infecção no corpo, por ter tido muita infecção no corpo, no meu corpo apareceram bolinhas de pus, que são causadas, né, pelas infecções, que é quando o corpo já está muito infeccionado e ele começa a reagir com essas bolinhas. E além de ter tido essas bolinhas no corpo, né, que inclusive eu tenho cicatrizes até hoje, então na cabeça, nas costas e na mão, aqui desse lado. Além de ter tido essas infecções no corpo, eu também tive sopro no coração, que é quando fica com um buraquinho. E por ter tido esse problema, eu tive que fazer um ecocardiograma, que é para ver o coração, como tá. E durante todo esse período eu fiquei 1 mês e meio internada numa incubadora, porque o bebê que é prematuro, ele precisa ficar numa incubadora, é necessário para que ele venha sobreviver. E eu fiquei nessa incubadora com todo esse sofrimento de saúde durante 1 mês e meio. E durante todo esse período eu recebi transfusão de sangue, porque como eu falei, eu estava com muitas infecções. Então estava precisando de vitamina, estava precisando de sangue. E durante todo esse momento, os meus pais ficaram muito aflitos, achando que eu ia morrer. Em hospital, a gente sabe que os médicos nem sempre dão aquela notícia que a gente quer ouvir. Os médicos me viam, as enfermeiras me viam e falavam assim: essa menina ainda não morreu, essa criança ainda está aí, ela ainda não morreu. E o meu pai, que sempre foi um homem de muita fé, que sempre acreditou em Deus, ia lá, orava, conversava com Deus a meu respeito. E teve um certo dia que ele foi me olhar para saber como eu estava, né? E ele olhou para mim, segundo o que ele me conta, né? Ele olhou para mim e disse: Senhor, essa semana tu vai fazer um milagre. Ou tu mata ela, ou tu faz um milagre e deixa ela viva. Porque o meu pai, ele é muito sincero nas orações, é bem direto. E ele falou isso para Deus, isso numa terça-feira, e voltou para casa. E falou com a minha mãe. E minha mãe perguntou como é que eu estava. E meu pai respondeu: essa semana ou Deus recolhe, ou Deus vai fazer um milagre. Ele vai fazer o que Ele quiser. E eles simplesmente esperaram no Senhor, né? Aguardaram a resposta do Senhor. E quando meu pai retornou, perguntou para a enfermeira como é que eu estava, né? Como é que estava o meu estado de saúde. Ela simplesmente falou: pai, eu não sei o que aconteceu, mas todas as infecções desapareceram da sua filha. E isso já foi o primeiro milagre que o Senhor fez na minha vida. E só em saber que o Senhor fez isso na minha vida, bebezinha, isso já me enche de alegria, já é um motivo de festejar, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui contando meu testemunho para vocês. Não sei quantas pessoas vão ver, mas se você está vendo é porque o Senhor quer tocar no seu coração. E eu sou eternamente grata ao Senhor por esse milagre. Se Ele tivesse feito só aquilo na minha vida,
eu já estaria sendo muito grata, porque ele me permitiu viver. E retornei para casa e depois de um período nós ficamos em Araraquara, mas nós retornamos depois para o Maranhão, porque os meus pais são maranhenses e por ordem dos céus nós retornamos para o Maranhão. E nesse retorno para o Maranhão eu passei muito mal e novamente eu tive que ficar internada com infecções intestinais fortíssimas. Eu e minha irmã tivemos essa infecção e eu tive que ficar internada novamente. Depois daquele período internada no Socorrão, em Bacabal, que é próximo de Coroatá, Maranhão, eu retornei para a casa da minha avó, que naquela época eu estava na casa da minha avó. Ficamos um período lá. E depois de termos ficado um período em Bacabal, nós viemos para Coroatá também por ordem dos céus, que Deus mandou que nós retornássemos para o Maranhão e nós obedecemos. Chegando em Coroatá, teve mais outra descoberta. Quando minha mãe foi me dar um banho, né, todo aquele cuidado de mãe com o seu bebê, minha mãe foi me dar um banho, secou minhas perninhas com maior cuidado, e ela juntou as minhas perninhas e ela percebeu que tinha uma coisa diferente. Minha perna era maior que a outra. Eu tenho uma perna maior que a outra, mas foi descoberto nesse dia. Ela foi me enxugar, juntou minhas duas perninhas e viu com a perna maior que a outra. E ela fez esse exame e por coincidência até meu pai sorriu, né, que minha mãe mostrou pro meu pai, chamou ele se acabou de sorrir. Mas enfim, coisas de pai, né? E depois disso, minha mãe me levou ao hospital para saber o que poderia ser feito. Na época poderia ter sido feita uma cirurgia, só que não deu muito certo. Eu acabei crescendo dessa forma, com esse probleminha no quadril. E esse probleminha no quadril se chama luxação congênita do quadril, que é quando porque o nosso quadril ele tem um osso que tem um encaixe. Já no meu quadril não tem aquela cabecinha que encaixa no fêmur, não tem, é só a ponta do osso. Mas isso não me impede de fazer nada do que eu gosto. Graças a Deus o Senhor me deu talentos de dança, de tocar bateria. E esse problema na perna não me impede de eu fazer a obra, não me impede de eu entregar o meu melhor ao Senhor, porque foi Ele mesmo que me entregou esse talento, foi Ele mesmo que permitiu que eu tivesse esse probleminha no quadril, mas isso não é impedimento para eu entregar o meu melhor ao Senhor, não é impedimento para eu dançar, para eu tocar bateria. Tudo foi permissão e é permissão do Senhor. E essa pequena deficiência foi descoberta quando eu tinha 8 meses, né? Bem bebezinha quando eu cheguei na cidade. Mas isso não me impediu de ter um crescimento, né? Cresci normal, fui me desenvolvendo normalmente. Só que aos 6 anos de idade, tudo começou a mudar. Eu comecei a sentir sintomas fora do normal, coisas que uma pessoa de uma boa saúde não sente constantemente. E eu sentia febre constantemente. Às vezes comia e colocava para fora, o estômago não conseguia segurar. Às vezes eu comia muito, minha mãe diz até que eu comia mais que meu irmão, né? Às vezes perdia o apetite, não queria comer nada. O meu cabelo estava sempre caindo e não caía como o cabelo cai normal, né? Porque é normal o cabelo cair. Mas o meu cabelo caía de tufo, sabe? Em grande quantidade, que chegava a ficar bem ralinho aqui na frente. E todos esses sintomas eu fui sentindo até os meus 11 anos de idade. E durante todo esse período eu ficava internada, tomava medicações, fazia inúmeros exames e ninguém sabia falar o que era. Às vezes dava até um diagnóstico, é isso, é aquilo, mas sempre vinham os sintomas e eu sentia isso e ninguém resolvia. Às vezes sentia também minhas articulações doloridas, aqui ficavam todos avermelhados nas articulações, aqui no pulso, no tornozelo, isso aqui meu ficava inchado como cachumba. A gente achava que era cachumba, mas não era, que ficava enorme, sabe? E a gente não sabia o que era. Eu fiquei sentindo esses sintomas até os meus 11 anos. E a partir dos 11 anos, tudo começou a piorar. Certa vez, eu estava em casa, normalmente tomando um café, e eu senti como se alguém tivesse colocado uma faca nas costas e saído na frente. Essa é a melhor explicação que tem. Eu respirava fundo e não conseguia soltar. Eu fazia assim, desse jeito, só isso que eu conseguia. E começou a piorar esses sintomas, sabe? Começou a piorar, não conseguia respirar direito.
E certa vez eu estava tomando um café e eu senti isso bem forte. E minha mãe me levou para a UPA, que é um hospital que tem aqui perto. Minha mãe levou e fiz os exames, fiz um raio-x e o médico, até por ignorância, infelizmente, né, olhou o raio-x, viu que tinha uma manchinha no meu coração e falou assim: essa menina tá aí com fome. Passou batido, né? Simplesmente passou outro medicamento, como eles sempre faziam, e tomei. Só que os sintomas sempre continuavam a piorar. Eu continuava a ficar com essa falta de ar, não conseguindo respirar direito. E eu retornei para casa mais uma vez com os mesmos sintomas. E certo dia a gente foi numa viagem missionária, levar 2 missionárias, né, para pregar. E eu estava na casa de um pastor, sentada no chão, assistindo no notebook. De repente eu senti essa mesma dor, só que com muito mais intensidade, muita força. E eu comecei a gritar, falei: mãe, tá doendo minhas costas, eu não tô conseguindo respirar. Aí ela pediu que eu deitasse na rede, só que não adiantou nada, gente. Começou a piorar os sintomas e a dor, e eu não conseguia respirar, e ela me levou para a cama. E eu só conseguia falar: mãe, chama o pai para orar por mim. Porque eu sempre acreditei, sabe, na oração. Eu sempre acreditei que a oração tem um poder enorme na vida da pessoa. E eu chamei meu pai para orar, porque sempre que meu pai ora, ele usa a fé e acontece, que esse é o segredo, é a pessoa usar a fé, que sempre acontecerá milagres. E eu comecei a sentir muita dor e meu pai me levou para o hospital mais próximo de Lima Campos, né? Que a viagem foi para Lima Campos e nós fomos para um hospital mais próximo, que era o Hospital de Peritoró. Chegando lá, a gente esperou ser atendido. Depois eu entrei na sala do médico, né? Aí a gente entregou as papeladas, né, desde meu nascimento. Ele olhou assim, ficou olhando, olhou para mim, olhou para o papel, olhou para os meus pais. Aí falou assim: essa menina não era para existir, essa menina é um milagre. E na mesma hora a gente começou a chorar, né? Porque a gente sabe do que eu enfrentei, todo mundo sabia o que eu tinha enfrentado quando bebê, e o milagre que o Senhor tinha feito. E o médico mesmo, sem conhecer minha história, acredito que sem ser cristão, ele olhou aquilo e falou assim: essa menina é um milagre, essa menina não era para existir. E depois de ter falado isso, a gente começou a chorar na sala e ele passou um ecocardiograma para fazer no hospital de Coroatá. Depois que nós chegamos da viagem, nós fomos ao hospital, fizemos o ecocardiograma. O médico estava lá, né, fazendo o ecocardiograma, olhou o coração, olhou o pulmão, como é que estava, e ele sempre bem calado, sem falar nada, porque os médicos, tem médicos que eles não alarmam assim de cara. Tem uns que já alarmam, outros não. Esse foi bem calmo. Depois que ele fez todo o exame, ele pediu que eu me retirasse da sala para falar só com os meus pais. E a partir dali eu já comecei a ficar bem assustada, porque às vezes acontece alguma coisa, eu já fico bem atenta, eu fico desconfiando do que está acontecendo. Naquele dia não foi diferente, né? Eu comecei a desconfiar, porque ele pediu que eu saísse da sala e eu pensei: será que está acontecendo? E já criança eu já estava pensando assim, bem assustada, né? E eles conversaram com meu pai. E quando minha mãe saiu da sala, eu já percebi que ela estava com um semblante meio triste. Não queria muito falar, né? E eu com aquela voz chorosa, já com medo, falei: mãe, o que está acontecendo? E ela simplesmente falou que a gente ia em casa pegar umas roupas, que ia ter que ficar internada. E naquele momento foi como se o mundo tivesse desabado. Sabe quando a gente se assusta e fica com as pernas dormentes? Foi a sensação que eu tive, de tristeza, de angústia, de aflição, de medo, de ter que levar agulhadas, de ter que ser furada. Mas eu tive que ficar internada naquele dia. Quando eu fiquei internada, minha mãe falou o que tinha acontecido, né? Que meu coração estava envolto numa bolsa d'água e meu pulmão também estava envolto na bolsa d'água. Que quando o coração está envolto numa bolsa d'água, se chama derrame pericárdico. E no pulmão é derrame da pleura, derrame pleural, que é quando o coração e o pulmão ficam envoltos numa bolsa d'água. Porque o nosso coração ele tem uma membrana, né? Tem uma pele. E entre essa pele, essa membrana, tinha água. E era justamente isso que fazia com que eu não conseguisse respirar. Eu respirava e era comprimido o meu coração. Era como se ele tivesse sido apertado. E era do lado esquerdo. Era o pulmão esquerdo e do mesmo lado do coração, né?
e tinha essa compressão e eu não conseguia respirar. E eu fiquei 8 dias internada aqui no hospital de Coroatá e eu sempre tomei pouca água naquela época. Hoje em dia eu tomo mais água, né? Procuro tomar mais água, cuidar da saúde. Mas naquela época eu tomava pouquíssima água, não gostava de tomar água e eu urinava bem pouco. Se eu urinasse, eu acho que 50 ml por dia, 100 ml, era muita coisa. Eu urinava pouco, bem pouco. E com o passar do tempo fazendo exames, e eles foram percebendo que não estava algo normal. Teve uma médica só que desconfiou que era lúpus, que é a doutora Gariane, que ela até me acompanha. E lúpus é uma doença autoimune que ataca os órgãos. Ele é uma doença que produz anticorpos que ataca o próprio corpo. No meu caso, atacou os rins, atacou o pulmão e atacou o meu coração. E ela desconfiou que era lúpus. E certo dia chamaram um médico de madrugada para me atender. Chamaram ele de madrugada e ele veio às pressas me atender. E ele olhou os exames e ele falou: essa menina tem que ser encaminhada com urgência para São Luís, senão ela vai ter que fazer hemodiálise para o resto da vida. E ali foi outra situação que eu também fiquei bem assustada, porque eu era criança e tudo me assustava. Eu sempre ficava assim, pensando: meu Deus, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Era esse o meu pensamento: será que eu vou morrer? O que vai acontecer? E no outro dia minha mãe já arrumou as malas e a gente foi direto para São Luís, com aquela cena triste, se despedindo da família. Cena parecida com o de filme, aquela cena dando tchau para a família. Foi exatamente assim que aconteceu comigo, eu saindo do hospital na ambulância e dando tchau para a família. E nesse dia eu fiquei internada no hospital Juvencio Matos, que fica lá em São Luís. E nesse hospital eu fiquei mais ou menos uns 20 dias internada, sabendo o que estava acontecendo, fazendo inúmeros exames e colocava acesso e tirava sangue e tomava remédio, tomava soro, e eu sempre passando mal no hospital. Às vezes sentia febre, sentia aquilo, outra coisa, colocava tudo para fora. Tinha medicamentos que me deixavam inchada também. Eu ficava às vezes com o rostinho bem gordinho. O meu peso sempre estava alterando. Às vezes eu estava pesando 20 quilos, às vezes eu pesava 25, às vezes eu chegava quase nos 30 quilos. Aí de repente eu reduzia para 19 quilos, cheguei a ficar com 19 quilos, sempre bem magrinha, mas com o tempo foi tendo uma certa evolução. Ia evoluindo, ia melhorando as coisas. Só que certo dia eu comecei a me sentir bem mal, comecei a sentir dor nas costas, sem motivo algum. Senti dores no final das costas, sem conseguir respirar, e nessa hora a minha mãe ligou para o meu pai, dizendo: Antônia, a Gabriela não está sentindo bem, ela está sentindo muita dor nas costas. E nesse momento meu pai já entrou em oração, pedindo a Deus que fizesse um milagre naquela hora. Nessa hora que meu pai começou a orar, ele estava justamente dentro do carro, nas ruas de São Luís, falando com Deus e dizendo: Senhor, tu matou a minha filha porque eu fui rebelde, porque o Senhor já recolheu uma filha do meu pai por rebeldia do meu pai. Deus falou para o meu pai ser pastor e ele simplesmente afrontou a Deus, dizendo que não ia ser pastor, porque ele ia passar por uma grande prova. E meu pai falou: prova, mas que eu estou passando só se o Senhor quiser matar um dos meus filhos, se quiser matar tá bem aí. Ele afrontou a Deus e o Senhor recolheu a filha do meu pai, nessa época por rebeldia. Logo após que me teve, quando eu estava com 11 anos, nessa época que eu estava internada, meu pai falou para Deus: Senhor, tu matou a minha filha porque eu fui rebelde. E agora, tu vai matar essa por quê? E ele ficou simplesmente aflito, orando por mim, chorando. E nesse dia, ele foi numa casa de uma irmã orar. Lá tinha vários irmãos fazendo oração, né? E nessa casa tinha um pastor, pastor Magno. E esse pastor foi usado por Deus para falar para o meu pai, que viu o coração dele muito aflito, muito triste por causa de uma situação de alguém que estava no hospital. E ele sem saber de nada. Ele falou para o meu pai que nesse momento tinha um anjo aplicando injeção nos meus 2 rins e que estava tirando um líquido do pulmão esquerdo e do meu coração. E ele não sabia de nada. E ele falou: e Deus manda te dizer que na tua casa não haverá velório. E nessa hora meu pai desabou no choro, né? E minha mãe ligou para o meu pai toda aflita por causa da situação. E ele falou: minha filha, fica calma, porque Deus falou que ela não vai morrer. E isso eu só devo gratidão ao Senhor. Sempre que eu conto essa parte,
os meus olhos enchem de água porque eu vejo o quanto o Senhor é maravilhoso e o quanto o Senhor continua fazendo milagres na minha vida. Depois desse período, eu fui para outro hospital, fiz biópsia renal para saber em qual estágio estava o lúpus, que já havia sido diagnosticado com vários exames, e ele foi constatado que estava no nível 4, que é quase um dos maiores níveis, que eu digo um dos mais perigosos, que se a pessoa não diagnosticar antes, é capaz de falecer. E por esse motivo, eu procuro viver ao máximo para ele, em forma de gratidão, porque só pelos feitos dele, eu devo toda essa gratidão, eu devo a minha vida no altar dele. E após esse período, eu saí do hospital, né? Fiquei mais ou menos 27 dias internada e o Senhor havia falado comigo. Eu estava na janela e eu senti fortemente no meu coração: tu vai embora quinta-feira. Aí eu fiquei assim, aí eu virei para a mãe e falei assim: mãe, a gente vai embora quinta-feira. E isso num sábado. E foi dito e certo, na quinta-feira nós fomos embora. E passou todo esse período, eu continuei vivendo uma vida normal, né? Tentando me alegrar, tomando os medicamentos certinho, sem focar muito nas situações. Aqui e acolá eu chorava, né? Porque é chato tomar medicamentos, mas eu tomava. E com o passar do tempo, os medicamentos foram ficando fracos para mim, os miligramas. E eu comecei a inchar. Minhas pernas começaram a inchar. Eu ficava olhando aqui, meu Deus, por que minha perna tá ficando inchada desse jeito? Eu apertava e ficava fundo, né, no meu dedo. E minha mãe começou a estranhar, eu fiz exames e eu descobri que eu estava perdendo proteína na urina. Mas esse caso aconteceu por causa dos medicamentos que estavam sendo baixos, já, né, fracos para minha idade, porque eu havia ficado internada em 2012, com 11 anos, foi passando o tempo. Nessa época que eu fiquei com as pernas inchadas, eu já estava com uns 16, 17 anos. Eu comecei a estranhar, eu fiz os exames e deu que eu estava perdendo proteína na urina. E mais uma vez eu tive que ficar internada. Agora você imagina o choque novamente que eu não tomei, né? Após ter ficado em 2012 internada, chorei porque é muito ruim ficar internada, comer comida de hospital, mas fomos tratar, porque se Deus estava cuidando, se Deus estava à frente de tudo, Ele também estava cuidando de tudo. E eu fiquei internada. E depois que eu fiquei essa uma semana internada, né, recebendo medicamentos para desinchar, deu tudo certo, fiquei toda sequinha, minhas pernas desincharam, graças a Deus tinha dado tudo certo. Só que a partir daí eu comecei a ter tratamento, né, com o reumatologista, porque até então, de 2012 a 2017, eu não estava tendo esse acompanhamento com o reumatologista, que era necessário e é necessário ter acompanhamento com o reumatologista. E eu comecei a ter esse tratamento. E no dia 11 de agosto, eu tive uma consulta, né, com o reumatologista, que inclusive 11 de agosto é um dia antes do meu aniversário. Meu aniversário é dia 12 de agosto. E no dia 11 de agosto eu recebi a notícia de que eu teria que ficar internada de tanto em tanto tempo fazendo tratamento de pulsoterapia, mas era pro meu bem, né? E eu também chorei muito porque quando a gente passa muito tempo passando por uma situação, às vezes a gente pensa, eu acho que eu não vou passar, mas só Deus sabe quantas vezes a gente vai ter que passar. E Deus sabe também até onde a gente suporta. E eu chorei mais uma vez, porque eu fiquei, Senhor, por que eu vou ficar internada de novo? Mas eu tive que fazer o tratamento, porque como eu falei, o Senhor cuida, é o Senhor que sabe de todas as coisas. Então, se eu estava tendo a oportunidade de fazer o tratamento é porque Ele estava cuidando. E eu fui fazer esse tratamento durante 6 meses, quase um ano, certinho. Fiz tratamento de pulsoterapia e durante esse período o Senhor sempre cuidou de mim. E até hoje eu agradeço ao Senhor, depois de eu ter passado por todas essas internações, todos esses tratamentos. Hoje em dia eu estou melhor, graças a Deus. Hoje em dia eu tenho tratamento ainda com reumatologista. De tempos em tempos vou fazer exames, mostrar minha pele como tá. Todo esse período me fez crescer na presença do Senhor e eu sou eternamente grata ao Senhor por isso. E o lúpus, com o tempo, né, foi também atacando a minha pele, que foi isso que causou essas manchinhas, que é diagnosticado como lúpus discoide, que é quando ataca a pele, né? Apareceu o meu couro cabeludo, apareceu aqui na minha pele, apareceu na minha boca, que às vezes fica um pouquinho feridinho quando a minha imunidade está baixa. Porém, durante esse tratamento, né, de pulsoterapia, a minha imunidade foi lá em cima, foi lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Durante todo esse período, né, de bagunça hormonal,
vou dizer assim, minha imunidade abaixou e eu tive herpes zoster, que é quando a imunidade está muito baixa, já apareceu na minha perna toda, até um pouco nas minhas costas. E eu sempre chorava, eu sempre questionava o Senhor do porquê daquilo, do porquê que eu estava passando por tudo aquilo, o que eu tinha feito, o que Ele tinha comigo. E com o tempo o Senhor foi falando comigo, que Ele queria intimidade comigo, que Ele queria me conhecer e que era preciso eu conhecer mais a Ele. Não que o Senhor não nos conheça, mas a gente precisa ter esse contato com o Senhor. O Senhor está aqui e a gente aqui. Ele conhece a gente, só que Ele quer também ouvir da nossa boca. Ele quer ouvir o que a gente tem para falar para Ele. Ele quer ouvir o que a gente está sentindo. Então, esse é o nosso papel. A gente precisa se aproximar do Senhor. Ele conhece, mas também Ele quer que a gente se achegue a Ele. E esse período foi necessário para que Deus tratasse essa parte comigo. Durante esse período também eu tive queda de cabelo, meu cabelo caiu muito, apareceram essas manchinhas na minha pele e durante todo esse período eu sempre ficava muito aflita, quase que entrei em depressão, porque é muito ruim ter manchinhas na pele, né? Não é uma coisa agradável para a mulher. A gente que é mulher sabe que gosta de se cuidar, gosta de cuidar do cabelo, gosta de cuidar da pele. E de repente uma coisa assim acontecer atrás da outra, é claro que vai deixar a gente para baixo. Só que o Senhor também foi falando no meu coração que Ele me amava daquele jeito, que eu precisava entender. E com o tempo eu fui entendendo, me amando desse jeito mesmo, com as manchinhas, mesmo com tanta queda de cabelo que caiu aqui desse lado até hoje, caiu aqui desse lado, tem nascido um pouco, né? Tudo com calma. E a gente procura entender, né, todo esse tratar de Deus e esse cuidado também. Porque o Senhor em nenhum momento me deixou desamparada. Em nenhum momento o Senhor me deixou assim, jogada ao léu. Ele sempre me faz passar por uma situação, mas Ele também está lá perto, cuidando de mim. Porque Ele sempre providenciou medicamentos, sempre providenciou recursos. Por mais que eu passe ou tenha passado por essas situações, o Senhor nunca deixou faltar nada. E essa é a minha maior alegria. Por ter passado as situações e o Senhor ter tido esse cuidado, essa presença comigo. Quando eu passava por essas situações, eu comecei a buscar mais o Senhor, lendo a palavra e procurando entender como Deus faz milagres, procurando entender dentro da palavra o que as pessoas que estavam enfermas faziam, como elas se achegavam ao Senhor e o que elas faziam para ser curadas. Aí você pergunta, mas não é Cristo que cura? Não é Deus que cura? Sim, Ele que cura. Só que, como eu falei, Ele quer ter uma intimidade com a gente, Ele quer ouvir da nossa boca, se a gente realmente quer o milagre. Eu comecei a analisar as histórias da Bíblia. E no livro de Marcos, no Novo Testamento, a gente vê muito dessas histórias. A gente vê na história do filho endemoniado, do homem endemoniado. A gente vê na história da mulher do fluxo de sangue. Ela apenas tocou na orla do Senhor. E por ela ter tido fé, por ela ter acreditado, ter se esforçado para ir até lá, Cristo curou ela. E na Bíblia fala que ela foi curada porque ela teve fé. Cristo falou, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E quando eu passei a ler isso, eu comecei a entender que o milagre estava praticamente nas minhas mãos, sobre minha responsabilidade. Porque tem coisas que é papel nosso. E esse era um papel meu que eu deveria ter. Porque, como eu falei aqui, eu era uma pessoa muito medrosa, qualquer coisa me assustava, qualquer coisa já me fazia chorar. E era isso que o Senhor queria tratar comigo, para que eu viesse acreditar. Aconteceu algo, usa a fé. Aconteceu aquilo, usa a fé. E foi isso que o Senhor tratou comigo. E até hoje Ele me ensina a acreditar mais. Mas hoje, graças a Deus, eu sempre procuro pôr minha confiança no Senhor. E lembrar das histórias da Bíblia, que quando as pessoas usavam a fé e acreditavam, elas recebiam um milagre. E eu passei a fazer isso. E hoje em dia eu consigo desfrutar da vida em Cristo. Às vezes eu sinto algum sintoma do lúpus, mas não é como antes. Entende? Por que eu não sinto os sintomas como antes? Porque eu comecei a acreditar mais no Senhor, a pôr a confiança no Senhor. Eu tomo medicamento, mas quando a gente passa a se acalmar, a confiar, a depositar a confiança somente no Senhor, até da nossa saúde Ele cuida. Até os sintomas de doenças vão sumindo. Então, tudo isso fez a diferença. E é por isso que eu agradeço ao Senhor por todo o tratamento que eu tive. E hoje em dia, se Deus tratar, eu vou agradecer da mesma forma. E é assim que a gente deve entender.
Se Deus trata, é porque Ele quer ensinar. Se Ele me tratou lá, naquela época, foi para que eu pudesse testemunhar. E hoje eu sou grata ao Senhor, porque eu tenho evoluído muito espiritualmente e agradeço ao Senhor. Não é fácil, eu não digo que é fácil, nunca vai ser fácil. Mas se eu tenho buscado mais ao Senhor é porque Ele me impulsionou ainda mais. E Ele sempre me impulsiona a buscar mais. E por Ele ter feito milagres e continuar fazendo milagres, isso vai me manter de pé. E eu digo a você, acredite nos milagres do Senhor, porque Ele sim faz milagres. Ele sim pode restaurar a sua alma. Assim como Ele fez milagre na minha vida, eu acredito que Ele pode fazer milagre na tua vida. Basta você acreditar. Não é fácil nenhuma situação. Não é fácil você ouvir assim, você foi diagnosticada com tal doença. Mas só em saber que o Senhor está lá cuidando, é o momento mais gratificante. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Então, o que eu digo a você, acredite. Porque eu posso até dizer que eu sou a prova viva do milagre. Você está vendo o milagre aqui na sua frente. O Senhor ainda faz milagre. E Ele ainda pode fazer milagre, mas basta você acreditar. Porque tem coisas que a gente tem que fazer. Então, acredite. Não diga que não vai acontecer, não diga que não tem jeito, porque tem jeito. E é como eu li lá no hospital, Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Não há nada que o Senhor não possa fazer, não há pessoa que Ele não possa salvar, não há enfermo que Ele não possa curar, não há projetos que Ele não possa realizar. Mas você precisa acreditar nos milagres do Senhor. E é isso que eu queria passar para vocês. E mesmo que você passe por certa situação, acredite no Senhor. Jamais se limite. Jamais se limite a correr atrás dos seus sonhos. Jamais se limite a buscar a presença do Senhor porque você tem certa dificuldade. Peça ao Senhor que te capacite, que Ele sim vai te capacitar. Ele me capacita a fazer todas as coisas que eu faço. Então, se Ele tem me capacitado até aqui, é claro que Ele vai te capacitar. Mas acredite no que o Senhor pode fazer na sua vida e ponha a fé em prática, tá bom? Fique com Deus e que o Senhor sempre venha fazer milagre na sua vida, mas acredite, esteja sempre disposto a ouvir a voz do Senhor e aos ensinamentos dele. Fique com Deus.